A hora que aquela mãozinha boba te alcança debaixo do lençol, ou quando você tá lavando a louça, trocando de roupa, o que te faz pensar, sexo, quero? Ou que te faz pensar, simplesmente, sai pra lá? Por qual motivo você convida alguém pra subir no seu AP depois de uns amassos no carro? Ou porque desiste quando já tá nua em cima da cama? Transamos por diversos motivos, não apenas pelo prazer, muito menos pelo prazer próprio, no caso das mulheres. Sexo pode ser moeda de troca, tipo um boquete pela roupa que o outro botou na máquina de lavar. Pode ser um reforço para a autoestima, quando você se sente desejada. E até uma linguagem do amor, quando você se sente conectada com a sua parceria. O episódio de hoje do Preliminares Podcast vai debater as motivações sexuais. Por que mesmo você faz sexo? Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. Aqui comigo... Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, psicanalista também. E mais um monte de coisa. Exato. Carol, vamos começar falando, por que você acha que as mulheres fazem sexo? Nossa, tantas razões. Eu acho que o tesão é a menor delas. Infelizmente, né? Infelizmente. Talvez no começo, né, naquele frisson, assim, da paixão, do início dos relacionamentos, mas eu acho que as mulheres fazem sexo para se conectarem, para troca afetiva, ou para agradar os maridos, no caso de relacionamentos heterossexuais. Eu acho que a gente podia também, durante o episódio, explorar essas diferenças aí. Com certeza. Né, dos casais hétero e homo. E homoafetivos, porque tem uma questão de gênero importante, né? É. Você sabe que eu faço essa pergunta muitas vezes nos eventos em que eu falo sobre sexualidade, e eu pergunto para as mulheres, né, por que vocês fazem sexo? E não costuma sair muito do porque eu quero me sentir amada, eu quero me sentir desejada, é nesse momento que eu consigo me conectar com... Porque é isso, né? A gente muitas vezes está ali no dia a dia, dividindo o mesmo teto, né? Mas a gente não está efetivamente junto. E às vezes o sexo nesse lugar de reafirmação do casal, sabe? Então... Às vezes a gente tá deitado na mesma cama, cada um no celular, ou às vezes a gente tá jantando, mas cada um tá, né, resolvendo uma coisa de trabalho, outro cuidando da criança, enfim. E o sexo como esse lugar em que eu tô aqui reafirmando o meu desejo de estar com você enquanto homem, enquanto mulher, né? Vem muito isso. E quando eu falo com os homens, é outra coisa, né? A resposta é muito mais simples. Eu falo, por que vocês fazem sexo? Eles falam, porra, porque é bom. Porque eu tenho porque eu fico relaxado depois, ou porque eu quero dormir, ou porque eu tô muito ansioso, mas assim, sempre nesse lugar de descarga física, de um alívio físico. Isso, eu acho que essa é uma diferença fundamental, né? Os homens, eu acho que eles são mais sensíveis, tanto do ponto de vista biológico, por terem mais testosterona, quanto do ponto de vista cultural, por já terem um maior aprendizado do que o sexo, e porque também a sociedade cobra que eles sejam viris, né? Então, o homem, ele é mais sensível aos estímulos e ele tem mais essa sensação do tesão do que as mulheres, né? As mulheres, elas são menos sensíveis aos estímulos. E elas procuram bem menos estímulos, elas nem sabem onde procurar. Então, a relação ali é diferente. Enquanto o sexo para eles é uma descarga, é algo fisiológico, igual comer, né? Ir no banheiro, é o sexo, ele tem essa descarga. E para as mulheres é algo bem mais complexo. Bem mais complexo, né? Eu também tenho essa percepção, assim. Para mim, fica muito nítido o quanto que o homem entende a sexualidade como alguma coisa que primeiro é dele. É do corpo dele, é da vontade dele, entende? Assim, uma coisa individual. Então, eu acordei com o pinto duro e estou com uma vontade de descarregar essa tensão. Eu vou lá e me masturbo e tenho um orgasmo, tenho um prazer, e isso é meu. Eu não preciso comunicar, eu não me sinto culpado por isso, eu não me sinto traindo a minha parceria, ou etc, né? E o que eu vejo muito nas mulheres é, antes de qualquer coisa, a sexualidade é compartilhada.
Sim. Então, é assim, eu tenho uma sexualidade que está absolutamente vinculada ao outro, né? Então, assim, eu só tenho prazer com o outro, se é que eu tenho. E Para agradar o para outro. agradar o outro. Porque o outro está com vontade. Isso. Porque se eu não transar com esse outro vai ficar chateado. Quem sabe ele vai olhar, ele vai procurar na procurar rua. fora. Olha, Nath, eu odeio. Isso é assustador, né? Eu odeio isso. Mas o que eu escuto ainda hoje, ano de 2024, é... porque se ele não tem em casa, ele vai procurar fora, né? Eu odeio, eu tenho um tremelique quando as mulheres falam isso. Mas é de arrepiar mesmo, assim, porque é essa condição da mulher ali como serviçal do sexo, da sexualidade do outro, né? Então, assim, e aí causa esse estranhamento, porque quando eu pergunto, né, sobre a questão da masturbação, muitas delas olham com uma cara, mas por que mesmo eu faria isso? Ou, né, eu vejo que tem mudado nos últimos 10 anos, muito mais mulheres que se masturbam hoje em dia, que têm brinquedos eróticos, etc. Ainda poucas que falam abertamente, publicamente sobre isso. Mas a maioria eu ainda sinto que é assim. Eu só lembro o que é a minha sexualidade, eu só lembro que a minha vulva é mais do que um lugar por onde sai a menstruação, por onde sai xixi, por onde sai o meu bebê, como um lugar de prazer quando eu sou convocada pelo outro, sabe? Sim. E então, assim, parece que para os homens isso é mais segmentado. Eu tenho uma sexualidade individual e uma sexualidade que eu compartilho com as pessoas com quem eu transo, sabe? E isso é muito cultural, né? Para as mulheres é do outro, né? A sexualidade dela é do casal. É do casal, exato. Não é dela isso, né? Não é somente dela. Então, isso é algo que, nossa, dá muito pano pra manga aqui. Eu vejo muito, assim, pela pergunta. A pergunta que chega do tipo, me dá alguma dica pra eu apimentar? Nossa. Mas aí, quando você fala pra ela que o melhor jeito de ela ativar essa libido nela, ela se masturbar, ela fala, mas sério, eu queria só quando eu estivesse com ele, com essa pessoa. Inclusive, eu acho que grande parte das nossas mulheres que estão escutando esse podcast é pra tentar facilitar a vida e ter mais um tesão mais fácil. Entendeu? Exatamente. Né? Mas eu acho que quando você começa a entender a sua motivação, quando você começa a pensar na sua sexualidade, como ela foi construída, o que ela representa para você, o que ela te dá, em que lugar ela está na sua vida, é muito interessante, é um autoconhecimento muito necessário, né? Porque isso pode modificar, inclusive, a forma com qual você enxerga o sexo. Sim. Né? E eu acho interessante porque a gente recebe muito relatos de assim, porque toda hora meu marido me procura, meu namorado me procura, e eu não sei mais o que fazer, porque eu não tô afim, que eu dou desculpa, não sei o que, né? E aí, colocando também o homem numa figura, assim, de o tarado, sabe? O tarado, como se nasceu homem é tarado. Pronto, né? Isso. Tá ali, né, da natureza desse homem. Só que a gente não para pensar na quantidade de estímulos que esse homem recebe também ao longo do dia, no quanto ele vai atrás desses estímulos, porque para ele a masturbação é alguma coisa que começou lá na infância, na pré-adolescência, isso faz parte, né, dele. Isso. E o quanto também a sociedade espera que ele esteja ali sempre, tenha essa prontidão sexual. Enquanto as mulheres são o oposto, né? Elas são afastadas, nós somos afastadas da nossa sexualidade. Sim, porque quem gosta de sexo é vagabunda, né? Eu acho que isso vem melhorando gradativamente, mas quando a gente pensa, eu não sei, assim, quando eu saio da minha bolha de amigas, sabe? Eu vejo que continua esse discurso de eu vou dar... me desculpem, tá, a expressão, mas é assim que eu ouço. Eu vou dar o cu pro meu noivo na lua de mel, prometi pra ele. E aí você fala, gente, mas você quer fazer isso? Não, tô morrendo de medo. Não, tô morrendo de medo. Então, por que você vai fazer isso, sabe? Então, o que é que faz ainda com que essas mulheres estejam a serviço do prazer, né? Alheio. Do prazer alheio. Será que é uma necessidade de se sentirem amadas lá no fundo? Sabe? Então eu preciso fornecer o que ele quer para ele me amar. Tá nesse lugar de objeto ainda, né? Muito.
a mulher brasileira, ela tá muito no lugar de objeto de prazer do outro. Mas foi uma construção, né? Não sei se a gente já falamos disso aqui já. Falamos pouco, eu acredito. Então é muito interessante como foi construído isso aqui no Brasil, né? Veio o homem branco europeu, com as mulheres europeias pudicas, né? Maciçamente influenciadas pelo catolicismo, que não podia fazer nada. E, de repente, eles se veem aqui com a sexualidade aflorada das índias, das negras. E aí, uma sexualidade muito mais livre, né? Sem a questão ali do pecado que o católico coloca, né? E aí ele tinha a mulher dele, óbvio, para a sociedade, para a foto, e tinha a amante, a objetificação da mulher. Aquela com quem eu faço sexo, aquela com quem eu casei, né? Exato. Então essa mulher hoje, né, ela não quer que o homem tenha amante, então ela tem que meio desempenhar esse papel de mulher objeto e continuar desejável para sempre. Por que as mulheres se preocupam tanto em emagrecer, em colocar silicone, em serem sexualmente desejadas? Você pergunta para elas como é que tá o seu tesão, muitas vezes elas não têm vontade. Mas elas estão ali na academia, malhando, não sei o quê, também... Tipo, eu posso não ter vontade, mas o outro tem que continuar tendo vontade e desejo por mim, né? O outro tem que continuar me desejando, e para isso eu preciso ter uma bunda dura, eu preciso ser magra, eu preciso ter peitão, enfim, né? Então, esse lugar da mulher brasileira como um objeto de desejo do outro é um lugar muito complicado. Né? E não envolve o desejo delas, isso que é interessante. A gente nunca é desejante, não é a gente que deseja, a gente é a desejada. Precisa ser desejada e precisa se mostrar, continuar em forma ali para esse homem, ou para os homens continuarem me desejando, né? É bem complexo. Tem um lance também, assim, que historicamente, né, se a gente for parar para pensar no que é a virgindade, as mulheres eram entregues, né? A sua virgindade era como um lacre ali que garantia que essa mulher tinha um determinado valor na sociedade, né? Então, o sexo aí já era uma moeda de troca. Ou seja, você valia mais se você tinha ali essa pureza garantida, né, pela sua família. Então, já começa com essa história. Isso nunca foi pedido para os homens, né? Isso nunca foi exigido dos homens. Então, é isso. Bom, você vai casar com uma mulher que é virgem. Você vai garantir a mulher vai garantir a sua virgindade para que, em troca, ela consiga um bom casamento, para que ela tenha uma família, para que ela tenha acesso ao patrimônio do marido, etc. Mas a gente, de novo, nesse lugar de objeto, né? Não como aquele que decide, aquele que fantasia, aquele que vai atrás do E por isso, sexo. Eu preciso fornecer semanalmente sexo para o meu marido, porque senão ele vai procurar fora. Gente, por favor, vamos sair disso. Vamos fazer sexo para se conectar com o outro, para ter uma troca afetiva, para ser um momento legal para os dois, de descontração, de lazer, enfim, diversão. Sexo brincadeira de adulto. Exato. A gente, na vida de adulto, a gente fica tão na função dever, obrigação, que eu acho que bom, pelo menos pra mim, né? O sexo entra nesse momento, assim, de, nossa, que prazer poder viver isso, poder me divertir, poder relaxar, poder me entregar, poder não ser essa responsável, ou, enfim, sair desse modo dever, porque senão, o que é o dever, né? O dever vai gerando tensão. E aí a gente gera tensão, e se a gente não tem esse prazer, se a gente não descarrega de alguma forma, a gente vai adoecendo, né, Carol? Exatamente. E eu vejo, assim, muitos relacionamentos, a mulher colocando, relacionamentos heterossexuais, né? A mulher colocando o sexo nessa obrigação que ela deve para o marido, sabe? E aí, putz, fica assim tão... Você coloca num lugar muito chato, é igual lavar louça. Você não quer lavar louça. Você é obrigada a lavar louça. Total. Né? E também nos relacionamentos... Vamos pensar um pouco nos relacionamentos casuais. Né? Que lugar que tá esse sexo?
nesses relacionamentos casuais. Pro homem tá como descarga, com certeza. Mas e pra mulher, será que é descarga? O que você acha, Nath? Se eu acho que é descarga, eu acho que menos. Eu acho que é exceção. Exceção. Eu sinto muito especialmente nesses aplicativos de encontro e tal, que é uma afirmação constante pra autoestima, assim, é uma validação externa, sabe? Sei. Então, eu tô fazendo sexo mais pra me sentir validada, saber que o outro me deseja, de qual é o meu valor nesse mercado afetivo, do que, de fato, se vou ter orgasmo ou não vou ter, do que essa busca por um prazer mesmo, sabe? E vejo também que ainda para muitas mulheres, essa questão do sexo como moeda de troca, ele ainda é presente, mesmo em 2024, quando você ainda pensa assim, não vou dar de primeira, pra eu continuar mantendo, pra ter um segundo encontro, né? O que ele vai pensar, né? Então, continua nesse, putz, eu até queria, eu tô com vontade, eu tô afim, mas eu vou segurar a onda porque eu sei que isso vai gerar um segundo, um terceiro encontro, ainda que seja pela expectativa, e ainda que quando você transe, essa pessoa não procure mais você. Né? Mas assim, como se aumentasse essa chance de você ter alguma coisa mais afetiva e menos uma descarga sexual. Acho que assim, tem muito mais mulheres hoje que bancam essa coisa de, olha, eu realmente agora só quero um corpo pra transar, ponto final, né? Existe muito mais em relação a 10, 20 anos atrás, sem dúvida. Sim. Mas, no todo, elas ainda são minoria. O que eu acho, assim, é que elas se permitem fazer esse sexo casual, mas depois de um tempo, depois de um tempo elas não querem mais. Eu escuto muito delas falando assim, eu já saí do aplicativo, porque é só sexo. Isso eu ouço muito também. Só sexo por sexo, eu tenho meu vibrador em casa e pronto, sabe? Eu acho que as mulheres buscam muito mais a questão afetiva. Sim, mesmo no sexo casual, entendeu? Sim, sim. Que tem uma troca, senão fica meio sem sentido. Pra elas, fica uma coisa meio sem sentido, sabe? Sim, eu também acho. Eu tenho poucas amigas e conhecidas que têm esses contatinhos, né? E que acionam esses contatinhos apenas para sexo e não tem mais nenhum interesse no envolvimento afetivo. Mas, de novo, elas são minoria. A maioria eu também acho que vai pelo encontro casual, eventualmente faz ali o sexo de primeira mesmo e tudo bem, mas torce ou busca um envolvimento amoroso. Talvez essas dos contatinhos assim, aciona quando dá uns 2 meses sem transar. Porque as mulheres, elas também vão ter uma necessidade que provavelmente... Menos do que o homem, menos, né? não é tão pungente, exato. E aí, eu achei legal a gente dizer, porque, claro, tem um lance da testosterona, tem um lance fisiológico, né? Sim. Tem um lance de hábito, né, do hábito de se masturbar, de receber uma série de vídeos e de coisas, de fotos e coisas dos amigos no WhatsApp, né, de buscar a pornografia, ter essa coisa proativa também. Mas eu vejo que fica muito mais marcado mesmo essa separação entre por que eu vou fazer. É só a gente pensar também, né? Quantas mulheres, de fato, por exemplo, mesmo antes dos aplicativos, né, Tinder, Happn, Bumble, etc., quantas mulheres procuravam o sexo pelo sexo com garotos de programa? Nossa, acho que muito poucas, né? Eu fiz um trabalho, um TCC no jornalismo, que era um livro sobre a prostituição. E assim, pífio, não dá pra comparar a quantidade de pessoas que buscam o sexo pago, né? E aí geralmente os homens falam, mas é porque a mulher consegue o sexo de graça, né? Mais ou menos, quando é só o sexo pelo sexo, durante muito tempo, tinha medo de se expor e falar, eu não quero nada com você, eu só quero transar mesmo e ponto final. Né? E tinha uma penalização, assim, sei lá, social, sabe? Um julgamento. E o homem, não, né? Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu pergunto para as mulheres, assim, em evento, como que é para vocês transar sem beijar na boca? Quem aqui consegue chegar ao orgasmo sem beijar na boca? É muito raro levantarem a mão. E quando eu pergunto para os homens, assim, todos levantam a mão que conseguem chegar ao orgasmo e transar sem beijar na boca. Né? E o beijo na boca é um elemento erótico
extremamente afetivo, né? Afetivo, exatamente. É uma coisa bem afetiva, E é uma né? coisa que raramente eles fazem com as Realmente. garotas de programa. O sexo sem beijar na boca não... É sem graça, né? Para as mulheres tem esse lugar bem afetivo mesmo, assim. Então, eu acho que tem um lance da cultura mesmo, de entender por que as mulheres fazem sexo e os homens fazem sexo de formas diferentes, assim. Os homens tomam muito mais iniciativa também, né, Carol? Muito mais iniciativa. E até é uma queixa deles, né? Só eu procuro. Uhum. Ela não me procura. Porque eles também querem se sentir desejados, né, Nath? Eu fiquei bem chocada uma vez que um cara, assim, num evento, me falou: a minha mulher, de 10 vezes que a gente faz sexo, 9,5 sou eu que tomo a iniciativa. E ele falou, acho que ela nunca pensou que eu também me sinto rejeitada. Uhum. Eu também fico me perguntando, caraca, será que eu não sou mais atraente, desejável? Exato. É que às vezes, o que acontece? É que eles tomam sempre tanto a iniciativa, eles não conseguem esperar o desejo delas, né? E aí, eles ficam, você podia me procurar também, mas calma, não deu tempo, você sempre me procura. Não, ou então é o jeito como toma essa iniciativa também, né? Eu acho assim, que eu tinha uma amiga que já separou, tava casada, mas separou, que ela dizia que tava vendo televisão com o marido e a iniciativa sexual dele era assim, tipo, ele chegava do nada, vendo, tipo, Faustão, e pegava no mamilo dela, assim, sabe? Ficava, tipo, friccionando o mamilo dela. Que irritação. Tipo, sintonizando a rádio, sabe? Eu acho que o approach é algo muito importante. Exato, e aí, assim, e aí é muito interessante, porque quando ela veio me contar isso, óbvio que primeiro eu morri de dar risada, né? Ela falou, eu não sei o que ele tava na cabeça, mas eu falei pra ela, talvez pra ele, né, se você chegasse e fizesse isso no pênis dele, ele automaticamente ficaria a fim de transar. E é muito mais automático, é muito mais... só que precisa entender o mínimo, né, de como é que funciona essa minha parceira, como é que o que ativa essa minha parceira sexualmente. Exato. Porque você simplesmente chegar e pegar no mamilo de uma pessoa... Começar a palpar, né? Exato. Isso irrita muitas mulheres, homens. Irrita muito, sabe? Às vezes ajuda muito mais você colocar as crianças pra dormir. Exato. Fazer todo esse trabalho pesado. Exato. Né? Chegar com uma taça de vinho. Por favor. Né? Principalmente aqui pros casais que são casados há bastante tempo. Tipo, não desliga ali o controle remoto da televisão e vem pra cima. Exatamente. Faz a mise-en-scène antes. Inclusive, vai ficar mais interessante pra você também. Porque nós não somos ali receptáculos. Né? Senão é melhor o cara ter uma boneca inflável. Com certeza. Tem que ter essa interação. Elas falam muito isso, né? De que pra você ter vontade de fazer sexo à noite, depende de como é que você foi tratada de manhã. E aí eu acho que entra um pouco dessa história do sexo moeda de troca. Que é assim, tipo, você me tratou mal no café da manhã, você não não levou as crianças na escola que eu pedi, e aí agora você vem aqui querer me comer, agora não vai ter, sabe? Eu acho que entra nesse lugar. E aí, às vezes, quando você tá cansada, mas você vê que a parceria tá ali, né, cumprindo as suas funções e atenciosa e tal, às vezes você não tá tão afim, mas acaba tentando, né, deixa eu ver se eu engajo e no meio do caminho a coisa pega, para agradar, né? Eu acho que a gente podia fazer uma mudança de pensamento, não para agradar o outro, ou porque tem uma semana que eu não transo, ou porque o outro já tá de mau humor, mas sim como um momento gostoso de nós dois, um momento de conexão nosso, um momento só nosso. Sabe? E não para fornecer isso ao outro. O que eu vejo é que, assim, as pessoas imediatamente rejeitam, né? As mulheres imediatamente rejeitam, por exemplo, o cara começa a dar um beijo de língua, começa a dar uma palpada, você já, tipo, sai pra lá, porque já vem com essa expectativa de vou ter que penetrar, vai ter que ter penetração, eu vou ter que performar, e aí, ai, que preguiça, sabe? Vai demorar. Nossa, que preguiça. Acho que é diferente de quando você traz um convite de... Vamos tomar um banho juntos, né? Vamos tomar um vinho enquanto a gente ouve uma música na sala, né? Ou vamos ver uma série que vai ser um pouquinho mais apimentada, quem sabe? Aí sim, quem sabe? Quem sabe? Né? Quando abre essa possibilidade, assim. Mas é muito comum que as mulheres façam também a tal da greve de sexo, né, Carol? Oh, nossa. Não é comum? Eu falo que essa greve de sexo, você também é prejudicada. Se essa mulher tem prazer, né? Porque se não, porque também tem isso. Às vezes você não vai pro sexo
Porque o sexo significa dor, significa tédio, sei lá, frustração. Quantas vezes, quando eu era residente, sei lá, fazia muita cirurgia ginecológica, as mulheres perguntavam, ai, doutora, quanto tempo sem sexo? Aí, sei lá, 30 dias após uma esterectomia, por exemplo, uma retirada do útero. Ai, fala que são 3 meses, doutora, pro meu marido não ficar enchendo meu saco. Né? Então, eu acho que esse marido demandante, cara, é muito chato. Muito chato. Muito chato. Né? Eu sempre falo que, assim, ao invés de pedir, o que você pode fazer para provocar a vontade? Né? Então, assim, ao invés de pedir, por que você não oferece uma massagem nos pés? Sabe? Ou por que você não começa a elogiar e pergunta como é que foi o seu dia, ou você conta de alguma coisa que você viu que te deixou excitado, um sonho que você teve. Como é que você instiga a vontade ao invés de ser essa coisa pidona, assim, também, né? Mas eu acho muito triste, ao mesmo tempo, que num caso desse, né, como um ou num caso de pós-parto, né, que as mulheres peçam, eu tive várias amigas que pediram para o ginecologista dizer que o tempo ali de quarentena de resguardo era maior. Eu acho triste porque, primeiro que assim, só a sua palavra não vale para sua parceria? Você dizer pra sua parceria, tipo, cara, não tô pronta, não tô afim, não tô... Só isso não vale? Você precisa da validação de uma pessoa de fora dessa relação, de um médico, e aí, né? E a intimidade, né? Cadê essa comunicação? Cadê essa intimidade? E segundo, porque é isso, tipo, puxa, que triste que o sexo é tão penoso. A ponto de você ter que usar tantas artimanhas pra fugir dele. E aí, eu como ginecologista tenho várias. Infecção urinária que dura 20 dias. Corrimento, que tem uma pomada vaginal que dura... né? Que são, teoricamente, impedimentos para uma relação sexual do ponto de vista médico. Não posso, a médica falou que não pode. Né? Então, puxa, é triste. Mas você acha que nesses casos, por exemplo, são mulheres que de fato não têm prazer no sexo? Ou é uma demanda excessiva do cara, sabe? Tipo, quero transar todo dia. Eu acho que esse sexo chato, eu falo, é o sexo máquina de lavar roupa, sabe? Mecânico. Que não tem nada de lúdico. Só pro gozo. Só pro gozo, sabe? E que não tem nada de troca, um ali sobe em cima do outro, faz o serviço e vai embora, e, sabe, uma mínima preocupação. Então, é esse sexo chato. Mecânico, triste. Mas tem um outro lado também, porque eu recebo maridos que vão no consultório e falam assim, doutor, eu faço tudo possível pra transar, e ela não quer nunca. Sabe? Então, eu acho que é um jogo de poder no relacionamento. Isso sexo, é muito bom, sabe? É um jogo de poder, eu também acho que é. Né? Diz a famosa frase, né? Que tudo na vida é sobre o sexo, mas o sexo em si é sobre poder. Né? Essa barganha toda que vai acontecendo, né? Eu vou pegar o gancho aí pra gente falar do quadro Sussurra Aqui. Confissões ao pé do ouvido, que é um espaço para você enviar o seu relato, a sua dúvida ou a sua angústia, e a gente vai debater aqui. Bora ouvir o áudio que chegou, produção? Eu tenho uma dúvida, porque assim, meu namorado, ele quer sexo mesmo que ele esteja estressado com alguma coisa do trabalho, ou tipo, mesmo quando a gente tá brigado, enfim. E eu não consigo entender, cara, porque pra eu querer transar com ele, é tipo o contrário, sabe? Tudo precisa estar fluindo mó de boa. Por que isso? Tem uma frase que eu gosto muito, é uma generalização, mas ela diz assim, que os homens fazem sexo para se sentirem bem e as mulheres fazem sexo quando estão bem. Isso muda tudo, né? Acho que aí é um desencontro bem crucial nas relações heterossexuais ali, porque você vê, ela tá dizendo que quando ele tá quando eles estão brigados ou quando ele tá estressado, ele quer transar por quê? Porque o sexo pra ele significa alívio, significa relaxamento, significa sinônimo de prazer, né? A gente teve no episódio sobre orgasmo, a gente mostrou que para os homens, o sexo ele é quase uma garantia de prazer. 95% dos homens vão ter orgasmo na relação sexual. Então, cara, por qual motivo eu não faria? A pergunta deles acho que é o inverso, né? Por que eu deixaria de fazer? Por que eu deixaria passar essa oportunidade? Não, tô aqui tenso, tô estressado, vou lá dar uma zinha e pronto. E as mulheres, quando estão bem? Porque aí justamente a gente vai falar que, assim, se a maioria delas acha difícil ter orgasmo de sexo,
pra eu engajar nesse negócio, eu preciso estar muito motivada, né? Então eu preciso muito querer me conectar com essa parceria, me sentir amada, me sentir desejada, né? Reforçar aqui esse vínculo. Porque senão, de fato, eu só vou fazer quando a temperatura, pressão, tudo estiver num cenário ideal. Ainda mais numa relação longa, numa relação estável, em que o outro tá sempre à sua disposição, ele tá à mão, né? Ao alcance da mão. Mas deixa esse homem parar de procurar. Deixa esse homem parar de procurar, porque daí vai ser uma fábrica de caraminholas na cabeça dessa mulher. Ah, ele tem outra. Ah, ele não me deseja mais. Ah, eu tô gorda. Ah, eu tô não sei o quê. Deixa esse homem parar de procurar. É verdade. É verdade. Instala-se uma crise. E aí começa aquela coisa, né, de assim, então eu vou fazer tudo não por mim, mas pelo outro. Que aí eu vou trocar todas as minhas lingeries. Eu vou comprar todo tipo de óleo de massagem, de cosmético erótico. Eu vou fazer curso de striptease, curso de pompoarismo. E, de novo, a sexualidade como algo que eu sirvo o outro, né? Não algo que eu desperto em mim, que eu motivo em mim, que eu procuro, né? Não, para que isso venha primeiro em mim, transborde e alcance o outro. Exatamente. Eu acho bem interessante essa diferença, inclusive entre os gêneros, né? Quando a gente for pensar em um casal homossexual masculino, que eles são muito mais ativos. Muitos em relação aberta, né? Exato, muitos em relação justamente aberta. por entender que o sexo é algo muito mais físico. Descarga, né? E muito mais... E engraçado que os homens gays, né? Como eles se preocupam, né? A maioria pelo físico, né? Com a aparência. É bem interessante essa dinâmica, né? Gente, é óbvio que a gente tá aqui falando em termos gerais. Sem sombra de dúvida, você vai ter homens gays, você vai ter casais que são extremamente românticos e tudo mais. Mas, de fato, tem uma... Inclusive, se a gente for pensar no outro lado, né? Em casais com duas mulheres, tem pesquisas mostrando que a frequência sexual tende a ser mais baixa ainda do que nos casais heterossexuais, porque aí você não costuma ter quem procura. Você tem duas pessoas que estão sempre aguardando essa iniciativa de fora, As duas entram no desejo responsivo, né? O que é o desejo responsivo, Carol? Explica aí. Quando você não tem o desejo ativo e que espontâneo. Espontâneo, mas que você engaja depois que começam ali aquelas primeiras carícias. Então, só que ninguém procura. As duas com preguiça, e aí não transam nunca, né? Imagina 2 menstruações também, 2 TPMs, não é fácil de lidar não, hein? Que luta! Então, assim, Carol, eu acho legal a gente trazer com esse episódio um convite para reflexão, para que as pessoas pensem por que elas fazem sexo, né? E se você não tiver uma resposta para isso, se você ficar aí e não conseguir chegar numa resposta, tenta pensar por que você não faz. Então, em que momentos você foge do sexo, se recusa a fazer sexo? O que você tá sentindo? É cansaço? Você tá sentindo que sei lá, pecado? Você tá sentindo que é feio? Que você vai ser julgada? O que vem na tua cabeça? Porque isso é um ótimo exercício de autoconhecimento. Exatamente. Muitas vezes os casais, eles entram num piloto automático, né? Eles entram numa dinâmica em que eles param de refletir. Por que primeiro, porque eles estão juntos, né? Porque é aquela história, a gente tem que alimentar esse relacionamento. E os pactos vão sendo refeitos, Exato, né? Eu sempre julgo, eu tô há 18 anos com o meu marido e quantos pactos mudaram, sabe? Nós mudamos, então é natural que a relação mude. Exato. Né? Então pense, reflita, porque é um exercício muito importante para você e para o casal. E pergunte para ele, né? Tenham essa conversa. As pessoas não conversam sobre sexo. Os casais não conversam sobre sexo. Geralmente acham mais fácil fazer do que falar. Eles não falam sobre sexo. Eles têm vergonha de falar sobre sexo. Sabe? Casais que estão há muito tempo juntos, têm filhos, etc. Eles não falam. Eles querem muito agradar. As mulheres querem muito agradar.
Mas não falam. Então, assim, por que você quer transar essa hora, por exemplo? Seu marido te procura e você não tá afim. Muito bom. Por que você quer transar essa hora? Né? Porque, sei lá, tô estressado no trabalho. Não quero ter uma insônia, tenho dificuldade pra dormir, gosto de dormir, assim. Assim, você explicar por que eu não quero. Olha, eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô com sono, lá. Dura que é quando é sempre a mesma desculpa. Não é que é desculpa, né, gente? É a realidade. Mas, olha, quem sabe final de semana? Né? Final de semana a gente vai ter mais tempo, a gente vai poder, eu vou dormir até mais tarde, não tem que acordar tão cedo. Não, né? eu acho importante isso, porque quando a gente se comunica, quando a gente fala, a gente evita as confusões que o silêncio traz, né? O silêncio faz com que eu comece a criar fantasias na minha cabeça de que o outro não quis sexo porque não gosta mais de mim, ou porque eu não sei fazer sexo como essa pessoa curte. E aí, assim, você falando, colocando as coisas na mesa, você pode organizar, que foi o que você falou. De repente, um gosta de sexo à noite, o outro curte de manhã porque costuma ter sonhos eróticos e acorda excitado ou excitada, né? Como é que a gente, então, com as coisas colocadas na mesa, vai conseguir organizar dentro de uma rotina para que esse sexo aconteça motivado de ambos os lados, né? Exato, e não com 1001 caraminholas, né? Antes de você contratar um detetive. Eu acho que hoje ninguém mais contrata detetive. Acho que no máximo um hacker. Acho que pega as senhas das redes sociais. Exatamente. Essa coisa de detetive acabou, né? Vai fuçar no celular do outro. Exato. Antes de você fazer essa atitude super invasiva da privacidade do outro, reflita. Né? Pergunte, converse. Olha, eu percebi que você não tá mais aqui vindo, que a gente não tá mais transando. Por quê? O que tá acontecendo com a gente? É uma reflexão sobre por que você faz e por que você não faz, né? Ou seja, o que o sexo significa pra você. Já dando um spoiler aqui, tá, galera? Se o sexo significa pra você qualquer outra coisa que não prazer e conexão, vai ser difícil você querer voltar pra ele. Exatamente. Né? Bom, então, pra gente fechar, vamos de indicação no quadro Penetra pra ir mais fundo no assunto. Carol, manda aí você primeiro hoje. Então, eu vou indicar uma série da Netflix que se chama Goop, né? Que é uma série desenvolvida pela Gwyneth Paltrow, aquela atriz. E tem na Netflix, né? Na Netflix. E tem são duas ou três séries, né, que tem esse nome Goop, e tem uma específica sobre sexo. Então é muito interessante, porque ela pega diversos casais e entende qual é a dinâmica e por que tá dando errado. Não, e como o sexo, né, ele nunca é só sobre dois corpos em algum lugar, né, dois corpos pelados em algum lugar. Ele vai refletir muito as dinâmicas da relação, né, Carol? Então, se você tem relações em que, sei lá, um reprime o outro, se você tem relações muito fraternas, em que os dois são muito irmãos, assim, tudo isso vai se refletir nas disfunções sexuais, nas coisas que acontecem. E essa série é ótima, tem várias dicas preciosas. Muito legal, muito legal. E como estratégias, né, para ajudar, para melhorar a comunicação. É interessante, tem casais que têm estímulos diferentes. Para um é determinado estímulo que liga, para outro, e às vezes eles estão ali, um não sabe. Exatamente. Eu vou indicar o livro Sexoterapia, da nossa colega e amiga Ana Canosa, que é sensacional. É um livro ótimo, assim, tem uma leitura muito fluida e ele é dividido em histórias, né, que são histórias reais de pacientes de terapia de casal, com nomes lá fictícios. Então, ela vai abordando em cada um desses episódios, em cada um desses capítulos, uma disfunção sexual, né? Então, assim, desde falta de orgasmo, até ejaculação rápida, até problemas de comunicação sexual. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar, né, amplo sobre como funcionam as dinâmicas dos casais e como é que isso vai se refletir na intimidade sexual. É uma leitura nada técnica, assim, no sentido de chata. Ela é muito fluida, ela é muito gostosa. Então, mesmo que você não seja da área, eu acho que você vai aprender e aproveitar com isso. E aqui sempre o nosso convite para você entrar mais a fundo na sua sexualidade. Porque isso também é um super exercício de autoconhecimento. O que o sexo representa para você? Acho que você vai se identificar tanto na série quanto no livro. Em algum momento vai falar aí mais perto de você, vai tocar, tá bom? Então temos um preliminares. Opa!
Então, muito obrigada pela sua companhia aqui. Eu espero você, eu e Carol, esperamos você nas nossas redes sociais. Você consegue assistir ao episódio de hoje e aos anteriores no YouTube, preliminares.podcast. No Instagram, você fala com a gente, interage, comenta lá se você gostou desse episódio, se você tem alguma sugestão de pauta pra gente. O Instagram é @preliminares.pod. E até o próximo episódio. Um beijo! Um beijo, pessoal!